Oi pessoal, hoje eu queria conversar com vocês principalmente com os adolescentes, tá? Os adolescentes que muitas vezes são acometidos pela doença inflamatória intestinal, e eu costumo dizer que quando a gente é jovem, a gente não espera ficar doente, né? A gente só vai pensar em doença muito mais tarde na vida. Então, quando a gente está ali com 12, 14, 20 anos, a gente não pensa em doença e daqui a pouco se começa a ter dor, diarreia, sangramento, não consegue comer direito, enfim, vai investigar e daqui a pouco faz um diagnóstico destes como doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. E a gente diz assim, é uma doença crônica, uma doença para a vida inteira, então pode parecer o fim do mundo, né? Mas não é o fim do mundo. É muito chato, com certeza, ninguém quer ficar doente, mas eu costumo dizer também para minha turma que não adianta a gente se revoltar e ficar brabo com a doença, brigar com a doença, brigar com os remédios, não, o que a gente tem realmente é que se armar e combater a doença que está incomodando vocês. E apesar de ser uma doença crônica, é uma doença que tem tratamento, que tem como a gente deixar o intestino 100% para que vocês tenham uma vida normal. Outra coisa que eu acho importante é assim, não existem culpados nessa história, né? A gente não fica doente por culpa da gente, ou por culpa do que a gente comeu, ou por culpa do que a gente fez. Não existem culpados, são coisas que acontecem, né? E que a gente tem que encarar. Temos que combater a doença, e vocês vejam como é importante, porque a doença inflamatória intestinal, ela pega exatamente o trato gastrointestinal. É onde através dele a gente come, a gente absorve os nossos nutrientes, a gente faz a digestão e depois se livra do lixo, né, que sai nas fezes. Então, quando tudo vai bem, a gente nem percebe que o nosso aparelho digestivo existe, certo? Quando as coisas não estão bem, aí a gente vê o quanto que é importante, assim, se alimentar, fazer a digestão e fazer cocô, certo? Quando as coisas saem do trilho, a gente vê o quão isso importa na vida da gente para que a gente possa fazer tudo que a gente quer fazer, né? Passear, namorar, estudar, né? E muitas vezes trabalhar também em um determinado momento. O que eu quero dizer para vocês? A mensagem principal é: ficar doente é muito ruim, mas a gente tem como combater a doença inflamatória intestinal. A gente tem como tratar e deixar vocês super bem, a ponto de vocês realmente terem uma vida normal. Não adianta ficar revoltado, não adianta brigar com os remédios, não querer tomar remédio, porque não sei o quê, que é muito comum. Não, os remédios são os aliados. Então, vocês têm que investir no tratamento para poder ficar bem e ter uma vida normal. Tá certo?